Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, hoje nós vamos falar de um capítulo muito importante do chamado período colonial brasileiro, tá? Antes de falar especificamente sobre esse capítulo, deixa eu fazer uma reflexão aqui para vocês. Vê só, o Brasil, ele foi marcado pela chegada dos portugueses aqui em 1500, né? Uns falam descobrimento, outros falam chegada, outros falam invasão, outros falam achamento, né? Existem alguns termos que definem um pouco esse período que os portugueses chegaram aqui em 1500. Haja vista que quando a gente fala sobre essa ideia do descobrimento, daquela ideia romantizada de que os portugueses erraram o caminho para as Índias e chegaram no Brasil, muitas pessoas questionam por conta do chamado Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo assinado entre Espanha e Portugal, assinado lá no ano de 1494, que eu sempre utilizo um termozinho, que os portugueses, no caso o Brasil, pertencia a Portugal antes dos portugueses terem chegado aqui. Então, o período que vai de 1500 a 1530, nós chamamos de período pré-colonial, que é justamente o período em que os portugueses oficializaram a sua colônia, no caso o Brasil, mas não criaram um processo de ocupação. Por não criar um processo de ocupação, denominamos esse período de período pré-colonial. O termo pré significa antes, ou seja, antes da colonização, ok? De 1500 a 1530 é o chamado período pré-colonial. Bom, a partir de 1530, Portugal ele vai criar um processo de ocupação do Brasil. A primeira tentativa, ou o primeiro processo de ocupação do Brasil, é o chamado modelo de, eu vou colocar aqui até o ano de 1808, que é justamente o ano que a família real vem para cá. Vou botar aqui início do período joanino, só para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Então esse período aqui, que é o chamado período colonial, na primeira fase dele, vou colocar uma linha tênue aqui, na primeira fase dele, que vai de 1500 até o ano de 1549, Portugal vai implantar o que nós vamos chamar de modelo de capitanias hereditárias. Tio Marquinho, como é que funciona isso? Portugal vai doar terras aos chamados capitães donatários, tá certo? E dividir essas capitanias para que esses nobres viessem para cá ocupar o Brasil. De maneira geral, afirmamos que esse modelo não deu certo, porque Portugal queria transferir a terceiros esse primeiro processo de ocupação, esse primeiro processo de povoamento. Fato que não vai ocorrer, porque a gente, quando pega lá a historiografia, a gente afirma que apenas duas capitanias prosperaram, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, tá? Vindo ou visto que esse modelo não deu certo, finalzinho de 1548, mas a partir de 1549 vai chegar o primeiro governador-geral, ou seja, a gente vai vivenciar aqui uma nova fase da colônia, que vai até o ano de 1580, tá? Que é o chamado período dos governos gerais. Ou seja, o Brasil ele vai ter governadores. Então, vão abolir o modelo das capitanias hereditárias, ok? Abolindo o modelo das capitanias hereditárias, o Brasil agora passa a ter um governante, os chamados governadores gerais. Esses governadores gerais vêm para o Brasil para, de fato, dar um ar de governabilidade ao nosso país, ok? O que acontece é o seguinte, gente. Nós vamos destacar três governadores gerais, que é o Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá. Mas esse modelo, chamado de modelo de governos gerais, ele vai ser interrompido por um grande fenômeno que vai acontecer em Portugal e que vai modificar a história do Brasil, que é a chamada União Ibérica. Vê só, gente, preste atenção. Antes de qualquer coisa, o Brasil ele se caracterizava por ser uma colônia de exploração de Portugal.
O Brasil pertencia a Portugal. E Portugal, ele criou um modelo onde ele vinha para o Brasil associado, né, atrelado a um modelo econômico que nós chamamos de mercantilismo, onde os portugueses eles vinham ao Brasil para criar uma viabilidade econômica, ou seja, explorar e ganhar dinheiro com o Brasil. Nessa primeira fase aqui, ou seja, no início das capitanias hereditárias, o modelo, o produto que dava uma viabilidade econômica a Portugal era a monocultura da cana-de-açúcar, tá, gente? A monocultura da cana-de-açúcar. Mas, em 1580, Portugal vai passar por um problema. Vê só, Portugal tinha um rei chamado Dom Sebastião, que se denominou de o Caçador de Infiéis. Dom Sebastião, bastante religioso, vai ao Oriente Médio tentando proclamar o que ele chamava de uma nova cruzada, fato que vai fazer com que o Dom Sebastião venha assumir algumas batalhas, tá? Inclusive, vou até deixar aqui uma temática para o meu fim da aula. A morte de Dom Sebastião criou o que nós vamos chamar de movimento sebastianista. No final eu explico isso aqui, tá? Vou deixar aqui no cantinho para não esquecer. Movimento sebastianista, tá? Então, Dom Sebastião, esse jovem rei português, católico, fervoroso, ele vai ao Oriente Médio tentando buscar ou caçar ou encontrar uma nova cruzada. Fato que vai fazer com que ele suma em uma dessas batalhas e não volte para Portugal, levando ou gerando em Portugal uma crise política gigantesca. Por que, tio Marquinho? Por um motivo muito simples, gente. Dom Sebastião, ele não tinha herdeiros. Ele não tinha filhos. E nós sabemos que quando o rei não tem filho, é muito complicado para ele em relação à questão de como manter a dinastia no poder. Então, com o sumiço de Dom Sebastião, seu filho, seu tio Dom Henrique assume, mas aproveitando da fragilidade política de Portugal, o rei Filipe II da Espanha vai criar um plano para anexar o território português ao reino espanhol. Por quê, tio Marquinho? Preste atenção. Nós não podemos esquecer que Portugal e Espanha estão localizados, são vizinhos, né? Estão colados um do lado do outro, estão localizados na chamada Península Ibérica. Eram grandes navegadores, colonizaram a América nos primórdios, né? No início, criaram uma estrutura de organização e de dominação muito forte. Só que a Espanha de Felipe II, ela levou um pouco de vantagem econômica, entre mil aspas, por gentileza, no início da colonização, porque os espanhóis, quando chegaram no seu lado da América, do outro lado, lá do Tratado de Tordesilhas, eles encontraram o ouro, eles encontraram muitos metais preciosos. Fato que vai fazer com que os espanhóis se transformem numa grande potência econômica. Enfim, gozando de uma grande estrutura econômica, de um grande prestígio político, de uma organização muito forte, muito importante, os espanhóis vão aproveitar a instabilidade política lá de Portugal e Felipe II vai, no ano de 1580, unificar os reinos de Portugal e de Espanha. Na verdade, eu falo de uma forma muito bonitinha, unificar, mas na verdade a Espanha vai dominar o reino de Portugal e o rei Filipe II vai juntar as coroas. Como assim? Também o rei Filipe II vai ser proclamado rei de Portugal. Esse fenômeno, onde o rei da Espanha será proclamado também rei de Portugal, vai fazer com que nós viéssemos a vivenciar uma fase da história chamada de União Ibérica, onde Portugal e Espanha vão se tornar um único reino. Professor, qual a consequência disso? Vamos falar do Brasil, né, que é o foco da gente?
O Brasil, nesse período, vai deixar de ser uma colônia só de Portugal e vai ser uma colônia da Espanha. Essa mudança é muito significativa. Então é muito interessante a gente analisar isso, porque entre os anos de 1540 e 1640, ou seja, por 60 anos, por 6 décadas, nós nos tornamos colônia da Espanha. Ou seja, tivemos um modelo político espanhol aqui muito forte no nosso país. E só foi isso, foi professor. Só para a gente contar a história muito bonitinha, foi? Não. Comentei com vocês que quando a gente implantou aqui o modelo de colonização, lá no início com as capitanias hereditárias, o modelo econômico de maior estrutura, de maior organização, foi a implantação das chamadas monocultura da cana-de-açúcar, com os engenhos, enfim. O que é que vai acontecer? Aqui no Brasil, e em Pernambuco especificamente, porque Pernambuco era o maior exportador de cana-de-açúcar do Brasil, nós não tínhamos a técnica do refino do açúcar. Fato que vai fazer com que, por não termos a técnica do refino do açúcar, nós plantávamos o açúcar, fazíamos uma espécie de melaço, e esse melaço, essa espécie de melaço do açúcar, era vendido para a Holanda. A Holanda fazia o refino do açúcar e vendia lá no continente europeu. Até é bem interessante isso, porque em média 70% do lucro do açúcar ficava com a Holanda. Por que eu estou falando isso? Com a União Ibérica, o Felipe, rei da Espanha, vai pegar um problema do passado dele e vai colocar à tona. Qual é o problema? A Holanda era inimiga política da Espanha. E Filipe II, com a União Ibérica, o Filipe II, rei da Espanha, quando toma ciência de que a Holanda pratica esse comércio com Pernambuco, a consequência é que ele vai mandar travar esse comércio, fazendo com que a Holanda tenha prejuízo, mas Pernambuco também tenha. Por quê? Como é que a gente vai vender o açúcar se eu não sei fazer o refino do mesmo, né? Bem, o que acontece é o seguinte, né, gente? Oficialmente esse comércio ele vai acabar. Oficialmente. Tá certo? Bom, gente, vê só. Dom Sebastião, aquele rei de Portugal lá, que sumiu com as cruzadas católicas, ele meio que vai se tornar um mártir para os católicos bastante fervorosos. E em Portugal e no Brasil vão surgir movimentos sebastianistas. O que é isso, professor? Muitas pessoas em Portugal e no Brasil tinham a fé, tinham a convicção que Dom Sebastião iria voltar para tirar o povo da miséria, da fome, e ele estaria ao lado de Jesus Cristo. Então, Dom Sebastião meio que virou um mártir para as pessoas ultracatólicas, e alguns movimentos sociais do século XIX, eles tinham essa característica sebastianista. Um dos movimentos sociais mais significativos que nós conhecemos é o chamado Arraial de Canudos, onde aqui um indivíduo chamado Antônio Conselheiro, ele de fato criou um arraial onde ele organizou um movimento sebastianista. E ele acreditava que Dom Sebastião estava lá e iria vir salvar o povo da maldição, da miséria e tal. Então, as pessoas que acreditavam que o Dom Sebastião ele estava ao lado de Jesus Cristo, iria voltar para tirar o povo lusitano e o povo brasileiro da miséria, atrelavam a movimentos sebastianistas. A gente fala isso, mas o sebastianismo foi uma prática religiosa, foi uma fé, foi uma convicção de algumas pessoas de Portugal e da Espanha que adentraram até o início do século XX. E não esqueçam que nós estamos no século XXI. Então o sebastianismo ainda é uma prática, ou foi uma prática ainda muito recente. A gente vivenciou algumas práticas sebastianistas, tanto em Portugal como aqui no Brasil. Beleza, gente? Nos próximos capítulos dessa cena, vamos continuar falando sobre a União Ibérica, tá bom? Tchau, tchau, gente. Valeu. Fiquem na paz.